Amada igreja, a graça e a paz do Senhor, para que eu não falei ainda, alegria poder já iniciar este ano aqui estudando, meditando na palavra, na escola bíblica dominical. É uma bênção a gente poder estar juntos e buscar a presença do Pai, buscar a sabedoria do alto, o conselho do Senhor. E a gente precisa, para que a gente possa conduzir ao longo deste ano, os propósitos de Deus, né? E nós vamos nessa ocasião, nessa oportunidade, agora ao longo do mês de janeiro, ter uma visão estratégica de como nós podemos alcançar os objetivos que Deus tem colocado em nosso coração para atender os seus propósitos, para fazer a sua vontade. E a questão da visão estratégica, ela é fundamental em tudo aquilo que a gente realiza. E não só para cumprir os propósitos de Deus que a gente tem, né, na verdade, e mesmo nas pequenas coisas, como na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida no convívio de relacionamento com as pessoas, na vida conjugal. Então, a gente ter uma visão estratégica é importante. Então, nós vamos ver aqui alguns elementos da visão estratégica ao longo do mês de janeiro, e depois, no mês de fevereiro, nós vamos fazer a gente vai ter um estudo aqui sobre questão de conflitos familiares, que nós, dentre os objetivos que Deus tem colocado para o nosso coração ao longo desse ano, é trabalhar as questões de família, trabalhar com aquela questão dos casais. A irmã Lúcia Zani e o irmão Mário vão estar nos auxiliando nesses estudos e nos encontros de casais ao longo deste ano. Então, nós planejamos fazer isso, trabalhar também com o Ministério Infantil. Então, tem algumas coisas importantes que nós temos para focar aí ao longo do ano, que Deus tem dado de direção para a igreja, e através do crescimento da família, nós vamos ver também a bênção do Senhor nos lares, na nossa sociedade, e tudo Deus vai fazendo prosperar para a glória do seu nome. Eu sei que cada um aqui já tem um sonho, um desejo para ser realizado agora em 2025, não é verdade? Você não tem um sonho de Deus, algo assim que Deus tem colocado no seu coração? Então vamos estudar pela palavra como nós podemos aplicar os princípios da visão estratégica para poder atender esses objetivos. Quero convidar você para orar nesse momento. Você pode ficar sentado. Vamos pedir a bênção do Senhor. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por esse primeiro domingo do ano, ter aqui o privilégio de estudar a Tua palavra junto com a Tua igreja. Dá-nos, sim, a visão do Teu reino, a visão do Senhor, Pai, no que diz respeito aos Teus propósitos, aos objetivos que o Senhor tem para realizar em nossas vidas ao longo deste ano. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a Tua palavra, e ela é o nosso norte, a nossa direção, tudo que precisamos saber. Fala, pois, ao nosso coração, ó Deus, e abençoa nossas mentes, nosso entendimento para compreender os mistérios da Tua palavra. E nos ajuda, Pai, para que em tudo sejamos fortalecidos na força do Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você para abrir comigo lá em Efésios, capítulo 3, verso 16 a 20, está escrito assim: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, amados? Amém.
Nós estamos vendo aqui a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios e pela igreja. E nós observamos aqui nesse ato do apóstolo Paulo, ele já começa a nos mostrar uma coisa que nós não podemos perder de vista. Nós dependemos inteiramente do poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas, para cumprir e atender aos propósitos de Deus, para realizar as coisas neste mundo. Nós vamos precisar, indubitavelmente, do Espírito Santo nos assistindo com poder e graça. Então, Paulo, nessa mesma epístola, inclusive, fala mais lá no final sobre as armas, né, que nós temos à nossa disposição, a armadura de Deus e tudo que nós precisamos preparar para estar revestidos com o poder do Espírito Santo. Paulo diz: revestivos do poder, revestivos do Senhor e na força do seu poder. Nós temos que estar preparados para resistir nos dias maus. E depois de vencer tudo, permanecer firme. E aqui Paulo faz essa oração pela igreja, pelos discípulos de Jesus, e fala que ele diz aqui, né? Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com seu poder, por meio do seu Espírito. Primeiro, para que Cristo habite os nossos corações mediante a fé. A gente certamente tem desafios ao longo do caminho e de antemão a gente sabe que sem a ajuda do Espírito Santo não temos como vencer nada na vida. Então nós vamos depender inteiramente da graça do Senhor. Antes de falar sobre a questão da visão estratégica, nós temos que primeiro ter consciência de que quem está conosco, quem é que peleja por nós, quem é que batalha efetivamente por nós, quem é que nos dá capacidade, quem é que nos fortalece. Quem é? É o Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E ele, Paulo, ora para que os servos de Deus, os crentes, tenham consciência de todas as dimensões. Ele fala aqui, que achei muito interessante, quando ele fala assim, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele pega todas as dimensões, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam finalmente cheios da plenitude de Deus. Então, é importante a gente já ter de antemão essa consciência de que os objetivos que a gente tem pela frente, a gente só pode vencer com a ajuda do Senhor. Não é no nosso braço, não é na nossa força, não é na nossa própria sabedoria, mas é no poder do Espírito Santo. Então, dado essa introdução, nós vamos agora ver como que o apóstolo Paulo, ele traz para nós, até nas suas epístolas, ele traz muito da questão de visão estratégica. E isso está dentro do contexto bíblico, não somente o apóstolo Paulo, mas as escrituras mostram, Jesus ensinou sobre esses princípios. Então nós vamos hoje dedicar aqui, em particular, atenção a um foco da visão estratégica. Nós vamos depois, nos próximos domingos, ainda no mês de janeiro, nós vamos ver outros itens que fazem parte da visão estratégica. Antes aqui, porém, eu quero chamar a atenção nesses dois últimos versículos que nós lemos aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe que Deus pode lhe surpreender ao longo deste ano? Talvez você tenha assim, um objetivo, algo para realizar, que Deus já colocou no seu coração, mas Deus pode fazer mais ainda. Deus pode nos surpreender com as coisas que Deus tem separado para nós. E eu creio, irmãos, que Ele está decididamente interessado
em que nós possamos realizar grandes coisas para o louvor da sua glória. Veja o que Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então Jesus disse que nós, seus discípulos, faríamos as obras que ele fez e ainda obras maiores. Não sou eu que estou dizendo não, irmão, não é pretensão minha não. Foi aquilo que Jesus nos prometeu. Então eu estou só trazendo aqui aos irmãos essa consciência de que Deus ele pode nos surpreender, pois ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Ontem eu já comecei a ver coisas assim extraordinárias. Deus deu um livramento a uma pessoa, a uma pessoa aqui que caminhou aqui conosco já há algum tempo, e Deus deu ontem a ele um grande livramento. Aqui por conta das ações de bandidos, de traficantes e tantas pessoas aí, ele foi pego, mas iam acabar com ele. Nós começamos a interceder, alguns irmãos começaram a interceder por ele, e Deus trouxe um livramento para a vida dele. O Senhor agiu, o Senhor fez algo assim impressionante. Vocês que sabem, né, como é que nós estamos vivendo numa época tão difícil, complicada, mas a oração do justo tem poder em seus efeitos. O Senhor nos surpreende, o Senhor age em nosso favor, o Senhor mostra e Ele nos auxilia quando nós não temos força, nós somos fracos, mas o Senhor é forte em nós. E você pode confiar nisso. Então, tendo essa consciência, né, de que o desejo de Deus é que nós venhamos a desfrutar da plenitude do seu poder em nós, que o Senhor venha nos capacitar, nos preparar para tudo aquilo que nós temos a realizar ao longo do ano. E Ele sim deseja fazer muito mais. Então é importante a gente seguir, obedecer, seguir aos seus princípios, obedecer a sua palavra, tomar consciência daquilo que Ele pode efetivamente realizar na nossa vida, porque eu creio que Deus fará grandes coisas. Amém? Então, hoje o princípio que nós vamos estudar aqui, dentro da visão estratégica, é a importância da unidade. A importância de ser, vamos dizer, unânimes, unidos, caminhar juntos. Vamos ver como isso é poderoso para alcançar objetivos, alcançar propósitos do Senhor na nossa vida. Alcançar metas que nós muitas vezes estabelecemos, mas se não houver unidade daqueles que participam desse empreendimento, dessa proposta, não tem vitória. Então, vejamos aqui o que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, verso de 1 a 6. Vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre essa questão da unidade. Paulo escreve aos Efésios aqui o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Paulo aqui ele está nos mostrando, irmãos, um princípio que é essencial para nós atingirmos
os nossos objetivos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. É andar em unidade. E andar em unidade, irmãos, envolve aqui algo que não é simplesmente conhecer o que nós temos que fazer. Eu estava, aproveitando o contexto dessa leitura que nós estamos fazendo como igreja, começando a ler o livro de Gênesis, agora novamente. Nosso propósito é ler a Bíblia toda no ano. Amém, amados? Vamos fazer esse esforço. Se alguém aí atrasou um pouquinho na leitura, ainda é tempo de você se esforçar, ler um pouquinho mais e alcançar. E vamos ler. Nós já estamos aí no capítulo 11 de Gênesis, né? Hoje é capítulo 11. Hoje é do capítulo 12 até o 15. Então, vamos fazer um esforço. Então, lendo esses dias, lendo lá o livro de Gênesis, uma coisa que já me impactou logo na primeira leitura do ano. Você observou lá em Gênesis, no capítulo 2, capítulo 3, quando Deus falou para o homem e para a mulher que eles tinham todas as árvores, todos o jardim preparado para eles se alimentar do que eles quisessem, exceto uma árvore que eles não podiam comer, que era aquela árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles tocassem aquela árvore, eles seriam, vamos dizer assim, eliminados. Eles morreriam. É isso que Deus tinha falado para ele. E quando surgiu a tentação, quando Satanás, incorporado naquela serpente, o mais astuto dos animais que havia lá naquela época na Terra, a serpente fez a seguinte pergunta para a mulher: Deus não disse que você pode se alimentar de todas as árvores que estão no jardim? Olha só a resposta que Eva deu. Ela deu a resposta perfeita, a resposta certa. Sim, Deus disse que podemos alimentar de todas as árvores do jardim, exceto aquela do meio lá do jardim. Porque no dia que nós tocarmos naquela árvore, nós morreremos. Ela conhecia a vontade de Deus? Eva conhecia a palavra que o Senhor tinha dado? Ela tinha consciência do que Deus tinha falado? Tinha. Ela tinha consciência. Ela sabia o que era para ser feito. Ela sabia o que não devia fazer. Ela tinha consciência. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nós, às vezes, temos consciência do que Deus nos pediu, do que Deus quer das nossas vidas. Agora, nós precisamos tomar uma decisão. Achei muito interessante o que a Miriam leu esses dias agora sobre a questão das pessoas que desejam fazer dieta. Se você tem uma dieta para fazer ao longo desse ano, preste atenção numa coisa. A pessoa perguntou assim: você que está aí querendo emagrecer, fazer alguma dieta, o que você precisa fazer esse ano? Aí as pessoas deviam pensar assim: bom, eu tenho que evitar isso, tenho que evitar aquilo. Aí a pessoa disse: não, você precisa apenas tomar decisões. O que você precisa tomar para emagrecer? Tomar decisões, tomar atitudes. Às vezes a gente sabe o que temos que fazer, mas nós não tomamos a atitude adequada. Então, vamos analisar esse caso da Eva aqui em particular. Ela sabia qual era a vontade de Deus, mas aí veio aquelas sugestões, a tentação, o engano. Olha, isso não é bem assim. É claro que quando você comer dessa árvore, você vai se tornar como Deus, conhecedor de todas as coisas. E o que acontece? A Bíblia fala que tudo que Deus criou era perfeito, era aprazível, era desejável. E ela olhou para aquela planta, para aquela árvore, e ela viu que ela era agradável, desejável.
talvez boa para se comer. Então, o que a Eva, se sentindo tentada, ela desobedeceu, ela tomou uma atitude, tomou uma decisão, pensando na satisfação momentânea, mas sem se importar com as consequências do futuro. E ela comeu do fruto, entrou o pecado no mundo e aí veio a grande destruição, a maldição sobre a natureza. Oi, Elias. Aí também dá para entender duas coisas. Primeiro, você não deve colocar para um jovem que vai entender. Ou eu dela, o outro, ela vai tirar. Alguma questão da tua curiosidade. E o inimigo percebeu isso nela. Pois é. Então, o que... Ela falou justamente para essa que era proibida. Por ser proibido, ela levantou a curiosidade da mulher. Pois é, na verdade, todas as árvores do jardim eram desejáveis, mas ela já sabia. E olha, irmãos, naquele tempo, a mulher e o homem estavam na fase da inocência. Às vezes nós falamos para as crianças, né, os nossos filhos pequenininhos, sobre algumas coisas que eles devem e que não devem fazer. Eles ainda não têm consciência das consequências da atitude que eles vão tomar, que vai gerar. Mas se a coisa for agradável, for boa, agora, na verdade, as crianças que nascem já nascem com uma índole voltada para o pecado, porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas naquela fase ainda, ela tinha apenas a consciência de tomar, de andar em obediência, de seguir a direção do Pai, do seu Criador, mas ela desobedeceu, porque ela viu que a árvore era agradável e que, quem sabe, talvez o que o diabo estava falando, ele é o pai da mentira, realmente não fosse acontecer do jeito que Deus tinha falado para ela. Colocou em dúvida a verdade de Deus, e ela tomou a atitude. O que aconteceu? Ela, por um momento de prazer, por satisfação da sua carne, ela cometeu a desobediência, e ela trouxe consequências irreparáveis depois para toda a humanidade. E assim é as pessoas que, quando sabem o que deve fazer, têm consciência do que deve ser realizado, sabem o propósito de Deus, mas desobedecem a Deus, é porque ela está olhando a sua necessidade ou a sua satisfação momentânea, sem se importar com as coisas lá no futuro. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se a gente tem que tomar, não só consciência da vontade de Deus, mas tomar atitude. E isso é o que é importante dentro dessa nossa caminhada. Então, feito esse parêntese, nós vemos aqui como agora, em unidade, em comunhão uns com os outros, nós precisamos não somente tomar o conhecimento da vontade de Deus, mas tomar atitude. E essa atitude deve ser em unidade. Se nós somos um corpo, esse corpo, para caminhar junto, precisa andar em unidade. E para andar em unidade, o apóstolo Paulo está aqui mostrando nas entrelinhas, que nós lemos aqui no verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. As Escrituras falam assim: no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de vós, eu acho que esse texto está em Romanos, não sei, se alguém souber, depois me ajuda aqui que eu dou essa referência. No que depender de vós, busquem a paz com todos. Tenhamos paz com todos. Quando nós estamos caminhando em grupo, nós estamos caminhando como corpo, aí eu falo, por exemplo, dentro da família, dentro de uma instituição, numa empresa, num negócio que você realiza, com a equipe que você trabalha, para você andar em unidade, precisa estar fazendo um esforço. Por que fazer um esforço? Porque nós somos seres racionais, livres, nós temos
essa faculdade de tomar decisões. Veja o que aconteceu com a mulher lá no Éden. Ela, por ter o livre arbítrio, ela decidiu não obedecer. Então, quando caminhamos juntos, é sim necessário fazer um esforço para caminhar juntos, para abrir mão de interesses pessoais, para atender a um propósito maior. E isso a palavra de Deus deixa para nós aqui bem claro. Não é simplesmente porque todo mundo tem o conhecimento do que tem que fazer, todo mundo vai fazer direitinho. Quem trabalha em alguma instituição, trabalha fora aí, trabalha principalmente com equipe, sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes vocês têm algo para poder realizar, mas tem às vezes algum elemento ou outro da equipe que não concorda exatamente com aquilo propósito maior e tem sempre uma ideia mirabolante e quer fazer algo diferente. E isso prejudica toda a equipe. Vamos pegar o exemplo de Acã, que quando estava juntamente com o povo de Israel para tomar posse, já para fazer lá, começou a tomar posse da terra prometida. Eles tinham derrotado Jericó, aí voltaram agora felizes da vida pela vitória, grande vitória que Deus deu ao povo de Israel, quando eles foram atacar a cidade de Ai. Um dos elementos, né, do povo de Israel havia desobedecido à voz do Senhor, porque trouxe dos despojos algo que Deus falou que não era para pegar. E aquele algo diferente, essa dissonância, é algo tão pequeno, né? É algo assim, no meio de um exército, um elementozinho falhou. E o que aconteceu? Perdeu a bênção sobre todo o exército. Foram atacar a cidade de Ai e saíram envergonhados. Aí Josué e o povo choraram na presença do Senhor, foram buscar a direção de Deus. Aí foram descobrir que Acã havia encoberto na sua tenda coisas que Deus falou que não era para fazer. E por causa de um elemento, todo o exército foi prejudicado. Então, essa questão de ter dissonâncias no meio de uma equipe, no meio da família, no meio do ambiente onde você está vivendo, na sociedade, isso tem. Evidente que tem. Então, às vezes, já soube de caso, pessoas às vezes tão confiantes, mas tão confiantes naquilo que Deus podia realizar, vai enfrentar o inimigo de qualquer maneira. Aí vai lá pensando, né, usar o nome de Jesus como uma forma. É só falar o nome de Jesus que tem poder. O nome de Jesus tem poder. Pois é, os exorcistas lá que a Bíblia conta no livro de Atos dos Apóstolos, eles foram lá expulsar os demônios lá em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Aí os demônios se viraram para eles e disseram assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E deu uma coça neles e eles saíram lá envergonhados. Então, aquele negócio, às vezes, nós estamos numa equipe, às vezes nós estamos num grupo e nós nos sentimos tão confiantes, porque nós estamos imbuídos daquele propósito, mas tem alguém dissonante. E esse alguém dissonante vai fazer muito estrago, vai causar muitos problemas. Então aqui, irmãos, eu estou aqui trazendo esses exemplos só para os irmãos perceberem como é importante a unidade para atingir aos propósitos e aos objetivos que nós temos. E isto é válido para a nossa vida ministerial, isto é válido para a nossa vida familiar, isto é válido para a nossa vida profissional, isso é válido para nosso planejamento financeiro. É preciso ter unidade. Imagina, por exemplo, a mulher na sua casa muito organizada, tudo tranquilo e tal, e Deus dá assim um plano para a família. Vamos fazer um esforço aqui para nós comprarmos a nossa casinha própria.
Vamos fazer aqui um esforço para nós fazermos um planejamento para as nossas férias, para poder desfrutar da viagem. Aí tá. Aí combinou ali, começa a fazer os planos, mas o marido, um gastão, que não se preocupa com coisa nenhuma, vai e começa a fazer bobagem, fazer besteira. Então, não está andando em unidade com a sua esposa, dentro de um propósito que os dois definiram ali para poder. Vão conseguir alcançar o objetivo? Muito dificilmente. As coisas não vão dar certo. Então, na igreja, nós temos um objetivo neste ano. Vamos procurar trabalhar com as questões de família. Há conflitos no meio da família? Evidente que há conflitos, mas nós temos aqui nas Sagradas Escrituras a resposta de tudo que precisamos. Então, se nós temos como igreja esse objetivo de fazer do nosso lar uma bênção, fazer do nosso lar um cantinho do céu, como muitas vezes a gente chega numa casa e está lá assim, aqui é um cantinho do céu, aqui é um lugar de paz, aqui para que nós possamos atender a esse objetivo, é necessário que Paulo diz aqui aos Efésios, façam todo o esforço para conservar a unidade. Então, se nós, como igreja, desejamos fazer isso, nós devemos fazer um esforço para levantar cedo, para encorajar a mulher ou o marido, poder estar junto na escola dominical, para poder estudar a palavra sobre o tema de conflitos. Quem sabe, às vezes o marido ou a esposa estão enfrentando uma dificuldade dentro da casa e que vai trazer uma resposta pela palavra. Então, essa questão que a gente falou sobre de manter a unidade pelo vínculo da paz, a gente precisa sim ter paz uns com os outros, fazer um esforço para poder caminhar em paz. Às vezes você pensa algo que é bem diferente daquilo que está sendo proposto para realizar, você não concorda com aquilo dali, então faça pelo menos um esforço para poder caminhar junto. Nós não fazemos as coisas somente as coisas que nos agradam, que nos atende, que satisfaz a nossa alma. Às vezes nós somos obrigados a fazer coisas que não são tão gostosas de fazer, que não são tão agradáveis, mas são importantes para nós fazermos. Quando eu estava na minha atividade profissional lá, eu já até citei aqui para os irmãos, eu observava muito que as pessoas tinham interesse em ganhar mais, evidentemente, ser promovida, alcançar novas funções para poder receber uma remuneração melhor. Mas isso não significava uma contrapartida de menos responsabilidade. As pessoas queriam, sim, assumir posições superiores, mas não queria ter a responsabilidade ou se dedicar com o grau de risco que uma responsabilidade maior vai exigir. Então, se nós queremos paz, se nós queremos unidade, se nós queremos atingir alguns objetivos, nós vamos precisar nos esforçar. E esse esforço envolve o quê? Um empenho como se fosse um só homem, em unidade. E quando nós fazemos isso, nós contribuímos para atender aqueles objetivos. Se nós boicotarmos, se nós não cooperarmos, nós temos desejo de abençoar o Ministério Infantil, de fortalecer o Ministério Infantil. Então, claro, vai requerer da nossa parte um esforço. Nós vamos precisar trazer os nossos pequenos, ajudar no cuidado dos pequenos, ministrar na escola dominical para os nossos pequenos. E daqui a pouco nós estamos vendo uma igreja forte, crescendo, sendo estruturada, e as crianças vão estar recebendo o que é necessário para se defender quando estão aí fora, que estão, às vezes, sendo minados com tantas coisas que não são boas para a sua própria formação. Então, nós precisamos fazer, muitas vezes, um esforço. Eu vejo muito, infelizmente, eu vejo muito isso presente na vida de algumas pessoas que diz assim, já ouvi isso, né? Eu vejo que aqui não tem uma escolinha para criança, para poder ficar na escola dominical, para poder cuidar disso, cuidar daquilo, então não dá para eu ficar aqui. É ótimo, né?
A pessoa, eu também gostaria de chegar, ter um lugar que os meus filhos, como jovens, já pudessem ter uma mocidade forte, integrada, todo mundo participando e brincando, e numa igreja onde tivesse muitos ministros de louvores, todos tocando, que a Miriam pudesse ficar, a pastora Miriam pudesse ficar sentada no banco, ninguém fazendo nada, e todo mundo fazendo as coisas, e nós só ali glorificando a Deus. É tudo maravilhoso, né? A gente chegar numa igreja com 2.000, 3.000 pessoas, lá todo mundo fazendo a obra, e a gente só vinha aqui, dava um olá, orava para algumas pessoas, ia embora para casa. Não, as coisas não são assim. Para que as coisas cheguem num ponto em que as vidas efetivamente sejam abençoadas, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos visitar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estar aqui. A Miriam precisa tocar flauta e cantar ao mesmo tempo, né? Fazer muitas coisas. Meus filhos estão aqui ministrando. Por quê? Porque nós precisamos nos esforçar para poder estar juntos e aí proporcionar a vida espiritual nas nossas vidas e na vida daqueles que Deus tem nos colocado sob responsabilidade para cumprir os seus propósitos. E aí sim, nós vamos desfrutar da bênção do Senhor. Como eu fico feliz, hoje você está aqui com a gente, participando dessa escola dominical, porque você está crescendo no Senhor. Eu fico feliz de você poder estar aqui com a gente hoje e estar sendo edificado, fortalecido na palavra e poder também ser um instrumento nas mãos do Senhor, como vocês têm sido. No trabalho do Senhor, servindo ao Senhor, contribuindo para a glória de Deus através do trabalho das suas mãos. E isso exalta o nome do Senhor. Mas tudo isso é um conjunto de esforço que nós fazemos para poder atender aos objetivos que Deus tem para a nossa vida. E essa unidade, ela é fundamental. Quero ler também com vocês Mateus capítulo 12, verso 25. Veja o que Jesus disse. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso, irmão, Jesus está falando justamente sobre esse princípio da unidade, como ele é fundamental. E o diabo sabe disso, o inimigo sabe disso. Esse contexto em que Jesus está falando e trazendo essa verdade era justamente pelo fato de que algumas autoridades estavam dizendo que Jesus estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus teve que dizer: ô amigo, Satanás não é burro, porque nenhum reino dividido não subsiste. Satanás não podia estar expulsando Satanás. Não tem como, porque ele sabe que não subsiste. Por isso, irmãos, a Bíblia fala que tem muitos filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque às vezes os filhos da luz não pensam no que está dizendo, não pensam no que está falando. Não, assim, não... tem coisas que a gente vai realizar na nossa vida e basta nós termos bom senso. É como uma citação que eu disse aqui para vocês. Uma certa ocasião. A gente, talvez, muitos crentes saibam, tem essa noção, né? Mas você vai construir uma casinha sobre a areia da praia? Pode até construir, mas tem que fazer um fundamento super profundo. Vai ter que contratar uma dessas sondas aí, vai furando, até chegar a um lugar onde você vai encontrar solo firme, para colocar um fundamento, e ainda por cima colocar aquela casa elevada em muito tempo. Você não vai simplesmente pegar tijolos e começar a sentar tijolos. Não precisa ser um engenheiro civil para saber disso. Basta ter aquele aparelhinho que muita gente não tem, chamado Simancol. É discernimento. Pensar, você vai botar uma coisa sobre um negócio que está... É que nem essas pessoas que às vezes montam um barraco na margem do rio. Aí dá uma tromba d'água, vai e leva tudo. A pessoa não pensa, não raciocina. Então, aqui Jesus estava dizendo, olha, o reino dividido não subsiste. A casa dividida não se estabelece.
Então, se está havendo, por exemplo, conflito lá dentro da família, se está havendo conflito dentro da equipe onde você trabalha, tem tudo para não dar certo. Não vai dar certo. Então, essa questão de, se está tendo conflito, peraí, então vamos ver como é que a gente pode resolver essa parada. Aí, conversa, dialoga, busca, ora ao Senhor. Nós temos um diferencial, irmão. Não apenas o diálogo, mas nós temos a possibilidade de buscar a ajuda do Senhor. Tem tantas coisas que a gente não consegue resolver pelo diálogo, porque é claro que cada um muitas vezes pensa no seu lado, mas não consegue fazer um esforço de abrir mão de certos interesses, e aí só vê o seu lado. E por causa disso, nunca chega a um acordo, não consegue caminhar junto. Como dois caminharão juntos se não houver acordo? Então é preciso ter acordo. E em muitas ocasiões, essa renúncia vem através de uma busca do Senhor, da ajuda do Espírito Santo. O Senhor nos dá a graça, pelo Espírito Santo, de exercer o domínio próprio, de não buscar a satisfação da carne, de abrir mão dos interesses pessoais para poder, fazendo esse esforço, buscando aquele vínculo da paz que eu ainda há pouco falei, né? No que depende de nós devemos fazer um esforço para andar em paz. Aí começa uma discussão, aí cada um quer ter a razão, cada um fala mais alto do que o outro e não busca a paz, busca o conflito. Aí não vai dar para caminhar junto, não dá para caminhar em unidade. E se isso não ocorre, tem tudo para não dar certo e não conseguir atender aos objetivos. E isso é válido, como eu tenho falado aqui, em todas as áreas. Esses princípios se aplicam em todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa, e depende, como eu falei logo no início, do auxílio do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar. E agora, para a gente chegando aí ao final, eu quero trazer aqui uma outra coisa que se aplica a esse princípio, e veja como que é poderosa a ação da unidade no meio das pessoas, no meio das equipes, no meio do povo, daqueles que estão unidos. Se você anda em unidade, você pode fazer tudo. Não haverá limites para aquilo que você pode realizar quando você está em unidade, caminhando em unidade. E eu quero trazer um exemplo, que até foi a Priscila quem nos chamou a atenção na leitura da Bíblia que nós estamos fazendo. Você tem a oportunidade de registrar, logo depois que você faz a leitura, fazer um comentário sobre o que você aprendeu. E a Priscila registrou um comentário assim que eu achei muito importante. Chamou atenção algo que está lá em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 4 a 6, que eu quero meditar com você agora sobre essa passagem aqui. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve não poderá impedir o que planejam fazer. Olha só a visão estratégica e o que Deus está falando aqui conosco. Pensa só nessa última frase que eu li aqui. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Irmãos, a unidade, ela funciona tanto para o bem quanto para o mal. Então, se houver unidade para fazer o mal, nada poderá impedir. Os irmãos prestaram atenção? Se houver unidade
para fazer o bem, nada poderá impedir. Só Deus que pode intervir. Foi o que aconteceu. Porque qual era o propósito de Deus? Olha o que os homens daquela época disseram. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Deus queria que os homens enchessem a terra, que os homens se espalhassem por toda a terra e não ficassem concentrados num lugar só. Imagina, ia ser até um desequilíbrio no eixo da terra, né? Vou fazer uma brincadeirinha aqui. A terra, vocês sabem que ela não fica assim, ela fica assim, né? Talvez aqui fosse a Torre de Babel, que deu uma inclinação. Mas isso é uma brincadeira, não tem nada a ver isso aí, não. Mas imagina se todo mundo se concentrasse, ia perder até ali a função gravitacional da Terra. Então você imagina, Deus falou para os homens preencher a Terra toda, mas eles queriam ficar tudo juntinho. E eles se uniram para isso. Vamos construir aqui a cidade, porque era uma só língua, era um só propósito deles. Eles estavam andando em unidade. Eu volto a trazer o texto que eu li logo no início daqui. Quando Paulo, aqui, desculpa, logo no início não, mas quando nós começamos a falar sobre unidade. Aqui Paulo fala em Efésios 4, no versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, temos um só Deus, uma só fé, um só batismo, temos a mesma esperança. E quando não há unidade nisso, o reino fica dividido. E isso atrapalha a consecução dos objetivos que Deus preparou para a nossa vida, das coisas que Deus tem separado, os seus cumprimentos dos seus propósitos. E aqui no caso específico, né, dos homens lá, que pela liderança de Nimrod, os homens lá do passado queriam edificar a torre, e para fazer um nome grande, o que o Senhor fez? Deus fez uma confusão no meio deles, e cada um começou a não entender o outro, não se entender. Aqui traz para nós também, veja, irmãos, que o diabo ele não é burro, ele é mentiroso, ele é trapaceiro, ele é sujo, enganador, ele quer ver a sua caveira, ele quer destruir a sua vida, mas ele não é burro, ele tem inteligência. Então, quando ele não quer ver os cumprimentos dos propósitos de Deus na sua vida, ele manda aí, ele age através do espírito de confusão. Ele faz com que as pessoas não se entendam umas com as outras. Que as pessoas não conseguem, às vezes, discernir que é o espírito de confusão que está ali no meio. Eu quero que faça dessa maneira. Não, nós vamos fazer dessa maneira. Eu quero que faça assim porque eu sou pastor aqui, tá entendendo? Aí vira um espírito de confusão. E essa confusão toda quebra o poder da unidade. Quebra o poder da unidade. Ali, no caso, foi Deus quem fez uma confusão no meio deles. Foi a forma que Deus encontrou, mudando a linguagem deles, dando dificuldade para que eles entendessem uns aos outros. Foi a maneira que Deus fez ali para que os espalhasse por toda a terra. E eu estou aqui trazendo também o fato que o inimigo pode usar muitas vezes um espírito de confusão para poder você não atingir os objetivos que Deus tem para a sua vida. Irmãos, andar em unidade tem muito valor e é poderoso para operar grandes coisas na nossa vida. Como diz aqui o texto lá
que o Senhor disse a respeito daqueles homens do passado. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Se nós, irmãos, andarmos em unidade ao longo do ano, ao longo desse ano, dos anos que seguirão, nada vai impedir o que Deus tem para realizar através da vida dessa igreja. Nada vai impedir o que Deus tem para fazer na vida da sua família. Nada vai impedir o que Deus tem para fazer através dos seus negócios, das coisas que você trabalha, se você andar em unidade. Se você buscar se esforçar para manter o vínculo da paz. E aí poder chegar a caminhar juntos, a andar, a dar as mãos uns aos outros. E a dizer ao seu companheiro, esforça-te, tem bom ânimo, estamos juntos, nós vamos chegar lá. Nós não queremos deixar ninguém para trás, irmãos. Nós queremos, sim, dar as mãos uns aos outros. Tem alguns, Paulo ensinou isso também muito lá, principalmente na carta aos Coríntios. Ele falou assim, que nós temos que ter mais atenção com aqueles que são mais fracos. Se você que se considera forte na fé, dê mais atenção àquele que é mais debilitado. Não fica você julgando o outro que é isso e aquilo. Antes, ajuda, estende a mão, faz a sua parte. Porque sem a ajuda de uns com os outros, nós não conseguimos fazer coisa alguma. Então nós dependemos da ajuda uns dos outros. Precisamos nos amar efetivamente, buscando a unidade, nos esforçando para isso. E aí nós vamos ver tudo se cumprindo dentro daquilo que Deus planejou para a nossa vida. E para concluir, eu quero ler com vocês João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Foi a oração que Jesus fez por nós, pelos seus discípulos. Disse Jesus, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus foi para que nós, seus discípulos, andássemos em unidade, para que nós fôssemos um, porque assim nós seríamos reconhecidos como seus discípulos. É dessa forma, irmãos, quando nós andamos em unidade com o Senhor, no mesmo Espírito, buscando a defender uma só fé, um só batismo, nós vamos mostrar ao mundo que efetivamente Jesus foi enviado a esse mundo e levantou esse povo que agora está aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor.